Olá, meus alunos, tudo bem? O professor está aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, né? Na nossa segunda semana do terceiro bimestre. Espero que vocês estejam entendendo o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com o professor. Eu vou tirar todas as dúvidas, certo? Vocês tinham uma tarefa. Lembrando que vocês têm que mandar a tarefa até o final de semana. Até o final de semana vocês podem estar mandando a tarefa para mim, tá bom? O que são esportes de invasão? Página 4 era a tarefinha de vocês. O que é esporte de invasão? Esporte de invasão são aqueles em que os jogadores interagem constantemente, elaborando estratégia para alcançar a meta da equipe, que é invadir o espaço do adversário para marcar pontos ou ao mesmo tempo que evita que o oponente faça o mesmo. Então o objetivo é invadir o campo do adversário, fazer gol ou cesta ou pontos, e não deixar que o adversário faça o mesmo, certo? Lembrando que toda a tarefa eu dou nota para quem manda certinho, então vamos cuidar, vamos ler, vamos ver o vídeo do professor, vídeo aula, entender o conteúdo e sempre fazer a tarefinha, tá bom? E aí mandar para mim, que aí eu tô dando nota para vocês, para esses alunos que estão fazendo, certo? Então vamos lá, nossa aula, vídeo aula de hoje, vamos começar no conteúdo aqui na página 8, então vamos estar falando um pouquinho sobre o handebol de areia ou handebol de praia. Vamos estar falando sobre a regra tradicional do handebol de quadra e a do handebol de areia, certo? Nós vamos estar comparando. Espaço. Então, o handebol tradicional de quadra, ele mede 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. O handebol de areia mede 27 metros de comprimento por 12 de largura. Tempo de jogo, no handebol tradicional de quadra, 32 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10. No handebol de areia, apenas 10 minutos, 2 tempos de 10 minutos e um intervalo de 5 minutos. Jogadores, no handebol tradicional, 6 jogadores em quadra e um goleiro, num total de 7 jogadores. No handebol de areia, 4 jogadores, 3 em quadra e um goleiro. Movimentos. No uso do handebol tradicional, usa-se o drible. No handebol de areia, não se usa o drible. Pontuação. Cada gol no handebol tradicional vale um ponto. E no handebol de areia vale 2 pontos, dependendo de como foi feito. Então, o handebol de areia ele é bem atrativo de ser jogado, é muito praticado em praias, né? Cidades que tem praia, ele é muito praticado como um esporte, uma opção de lazer. E ele é muito bem aceito, porque pode ser praticado no mesmo campo do futebol de areia, né? Então, nesses lugares, eles adaptam e praticam esses dois esportes. Agora nós vamos pular para a página 7. Vamos ir para a página 7. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre um outro esporte semelhante ao handball. O nome dele é tuckball. Ele é um esporte semelhante ao handball. A sua criação foi em 1960, pelo um médico suíço, Hermann Brandt. Ele criou o tuckball para ser um esporte com pouca agressividade, praticamente não tem contato físico, e sim um esporte de agilidade e de arremesso e de passes, certo? Então ele não tem contato físico, então não tem que ficar roubando bola e derrubando o colega, segurando igual ao handball tradicional. Por isso, ele também foi feito para que que os atletas não se machuquem, não se machuquem os membros superiores e nem os inferiores com jogadas agressivas igual ao handball tradicional. Porém, ele tem os mesmos conceitos do handball, na parte de arremesso, de passe, na forma de ser jogado, certo? O seu primeiro jogo oficial foi em 1976, entre França e Reino Unido, lá na Suíça. Foi o primeiro jogo oficial do tuckball. A sua federação também foi fundada em 1971. Desde quando a federação foi formada e teve a primeira partida oficial, ele se expandiu para vários lugares do mundo. No Brasil ele chegou em 1987. Não é um esporte conhecido no Brasil, é muito pouco jogado, certo? Não tem uma história de times brasileiros.
porque não é uma origem, não é o costume do brasileiro jogar esse esporte. Em conexões aqui, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esportes de invasão. No esporte de invasão, é frequente o contato, no contato físico entre os jogadores e a equipe adversária. O que acontece? Sofrem com um grande número de lesões no joelho e nos membros superiores e inferiores. Então, o handball, ele é um esporte ele é coletivo, e por ele ser de invasão, ele se torna muito agressivo, né? A forma de fazer falta, a forma de praticar, e aí acontece de muitos atletas se machucarem. Tem também, está falando aqui sobre alguns esportes individuais, alguns esportes de marcas, que para poder chegar no objetivo de um melhor tempo, ou eles acabam treinando muito também, e acaba acontecendo dos atletas se machucar fisicamente, ou por praticar muitos anos aquela atividade e se machucar, ou por excesso de treino. Então o turfball, o que tem a ver essa conexão com o turfball? É porque o turfball é um esporte muito difícil de se machucar, ele não exige muito do atleta, então não tem contato físico e não exige um desempenho físico muito do atleta. Então por isso que ele é um esporte muito difícil de se machucar, certo? Então nós vamos para a página 10, aqui vai estar falando um pouquinho, vai estar a página 10, vai estar falando sobre as regras do turfball. Cada equipe, o professor vai ler porque elas são bem complexas e já está bem resumida aqui, então é só prestar atenção bem na leitura que vocês vão entender. Cada equipe conta com 7 jogadores. Se não puder manter um mínimo de 4 jogadores em campo, ela perde o jogo pelo placar de 0-30. Então ele é 7 jogadores, mas se não tiver pelo menos 4 jogadores prontos para jogar, a equipe vai perder por WO, por 0-30. Em posse da bola, o jogador pode dar no máximo 3 passos antes de arremessá-la sobre um dos quadros de remissão. Quadro de remissão é como se fosse o gol do turfball. Não é permitido às equipes mais de 3 arremessos consecutivos sobre o mesmo quadro, certo? A equipe adversária deve se colocar de maneira adequada para poder recuperar a bola após ela ser rebatida pelo quadro de remissão e antes que entre em contato ao solo. Os jogadores da equipe que está sem a posse de bola não podem interceptá-la quando ela estiver sendo passada. O ponto é registrado quando a bola é arremessada no quadro de remissão e a equipe adversária não consegue pegá-la antes que ela toque o chão. Então a bola é arremessada no quadro, né? O objetivo é arremessar a bola no quadro e a bola sair tem um raio de 3 metros, ela sair e cair na quadra. A hora que ela caiu na quadra é ponto do time que conseguiu arremessar. Então qual é o objetivo? É arremessar ela forte aqui, ela vai ser rebatida e ela tem o objetivo de cair, igual no voleibol, quando ela bater no chão e o time não conseguir pegar ela, o time adversário, aí que se concretiza um ponto. O ponto não será válido quando o jogador não acertar o quadro de remissão após o arremesso, a bola cair fora do campo de jogo depois de ser arremessada. Então se ele arremessou, rebateu lá no quadro e foi para fora da quadra, não é considerado ponto. A bola rebate sobre o jogador no seu retorno após o arremesso. A bola cair dentro da área da zona proibida, antes ou depois do arremesso. Então ela não pode cair no raio de 3 metros, que é como se fosse uma área, né? A área do gol. Ela não pode cair ali, ela tem que ser batida aqui e cair fora desse espaço. Não é permitido quicar a bola no solo, então você não pode sair quicando a bola. Dar mais de 3 passos em posse da bola, não posso dar mais de 3 passos. Tocar a bola com qualquer parte do corpo abaixo
da cintura, mesma coisa que o handball, né? Não posso jogar com a coxa, com o joelho, com o pé. Tocar a bola, não pode tocar a bola, tocar o solo com a posse da bola, fora dos limites do terreno de jogo ou dentro da zona proibida. Deixar a bola cair ao tentar realizar o passe ou a recepção. Pegar a bola depois da finalização de um companheiro da equipe. Interceptar voluntariamente ou não um passe da outra equipe. Obstruir, não pode obstruir o deslocamento do adversário ou a livre trajetória da bola quando ela está em posse do adversário. As faltas devem ser cobradas no local em que aconteceu ou em que a bola caiu, sendo proibido arremessá-la diretamente ao quadro de remissão. É obrigatório realizar um passe antes da finalização. Portanto, se a bola tocar na borda da quadra de remissão e sua trajetória natural for modificada, o ponto não será validado, configurando uma falta. No jogo é retomado no local em que ela caiu e a posse da bola passa para a equipe que estava defendendo. Então, ele é um esporte bem dinâmico. Ele é semelhante, por exemplo, não pode ficar interrompendo o adversário na hora do seu arremesso, mas o meu objetivo é depois que a bola bateu no quadro, é aí que o outro time vai entrar em ação e pegar essa bola e não deixar ela cair. Quase igual um bloqueio no voleibol. Assim que o cara corta a bola, você tem que pegar ela ou tem que rebater ela, certo? E não deixar ela cair no chão. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o espaço de jogo e os materiais. Na página 11. O quadro do torquebol mede, a quadra do torquebol mede 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. Fica um quadro de remissão. Remissão é o quadro do arremesso. Cercado por uma área frontal ou zona proibida, em que forma de um semicírculo com 3 metros, ou seja, um raio de 3 metros. Ambos os quadros podem ser utilizados pelas duas equipes para a realização. Portanto, não há um campo definido para cada equipe. Então, a quadra, ela não existe um time jogar de um lado e um time do outro. Não. Os dois times podem jogar dos dois lados e fazer o arremesso em qualquer um dos lados. Aqui, ó, essa parte vermelha, essa que é a zona proibida, que é um raio de 3 metros. É aqui que a bola, quando é rebatida, não pode cair. E os atletas também não podem entrar aqui, certo? E o quadro de remissão, que é o quadro do arremesso, ele mede 1 metro por 1. Então ele é um quadrado de 1 metro por 1. É ali que a bola deve ser rebatida ou arremessada, igual você se arremessar uma bola no handball. Fundamentos do torquebol. Fundamentos de ataque do torquebol são praticamente os mesmos do handebol. Passe, arremesso e progressão. É os mesmos e não existe o drible. Então não existe o drible no torquebol, apenas o passe. Já para a realização das ações de defesa são utilizados princípios de cobertura do ataque e do bloqueio do voleibol, que tem por objetivo impedir que a bola caia no solo fora da área proibida, com a diferença de que ele pode ser agarrado. Então ele tem uma semelhança no bloqueio, igual o handball ou voleibol, para não deixar a bola para o time não fazer o ponto. Aqui tem Saiba Mais, uma atividadezinha aqui, é jogo de torquebol na areia, é muito praticado também como brincadeira, não tanto como competição, e mais como brincadeira. O seu campo mede de 11 a 21 ou de 13 a 21 metros de comprimento, ele é um pouquinho menor que o tradicional. Organizando ideias, aqui nós temos um quadrado aqui, um quadro, que vai estar explicando, por exemplo, aqui, ó, esportes de marca. Então vai estar dando explicação o que é esporte de marca
e um esporte de marca, um esporte de referência é o atletismo. Um esporte técnico combinatório, então vai estar falando sobre um esporte combinatório, que é a ginástica rítmica. Esporte de precisão, o que é um esporte de precisão? Um esporte como exemplo, a bocha, poderia ser tiro ao alvo, por exemplo. Um esporte de combate, luta, pode ser o judô. Um esporte de campo e taco, pode ser o quê? O beisebol. Um esporte de rede ou de parede, pode ser o voleibol, pode ser o tênis, certo? Então nesse quadro vai estar explicando isso que o professor acabou de falar. E aí vocês vão fazer essas duas atividadezinhas aqui, certo? De acordo com o quadro que o professor explicou e que vocês vão ler novamente em casa e olhar, vocês vão colocar as características do torquebol. Qual que é a sua característica? Que tipo de esporte que ele se enquadraria, certo? E aí depois vocês vão fazer o outro quadrinho que é o quê? É o outro exercício que é possível classificação do torquebol. Como que ele poderia ser classificado? Qual que é as suas funções, certo? Então essa é a tarefinha de vocês da segunda semana, página 12, até aqui fica a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, estarei à disposição. Espero vocês que façam essa tarefa, tire foto e me envie até o final de semana, certo? Um abraço e até a próxima videoaula.